Olá, turma, tudo bom com vocês? Tudo certo? Então, nós vamos dar continuidade aos nossos conteúdos, né? Mais uma vez, através de um vídeo que estou mandando para vocês. Espero, então, que mais uma vez vocês assistam todo o vídeo, né? Já vou ser sincero agora no início e vou falar para vocês que dessa vez não vai ter frase, não vai ter palavra secreta, nada disso. Vai da consciência de cada um de vocês, tá? Lembrando que nesse momento que a gente está longe, né, da escola, a forma que eu escolhi para passar o conteúdo para vocês, além do material escrito, é através do vídeo. Então eu espero que todos assistam, né? Todos realizem as atividades, deixem tudo em dia, porque agora vocês sabem, né, que nós estamos aplicando notas, tá? Então, uma dessas, daqui uns dias, nas próximas atividades, algumas notas vão ser aplicadas através de alguns vídeos que estou mandando para vocês, tá? Então, esse conteúdo aqui que eu estou mandando, já tem um questionário lá para vocês responderem, né? Então, eu espero que todos consigam, né, responder. E se tiver alguma dúvida ao longo do vídeo, né, vocês vão anotando e depois podem me chamar que eu vou estar respondendo vocês, tá? Então, vamos lá. Pessoal, na aula de hoje, então, nós vamos ainda estudar, né, a questão da França, né? Esse conteúdo aí é longo, né? Um conteúdo bem importante, mas hoje a gente finaliza então, para que nas próximas aulas a gente comece então a estudar o nosso país, comece a estudar então o Brasil, né? Dando sequência, claro, aos estudos que vocês tiveram lá no 7º ano, referente à história do Brasil. Mas vamos lá então, que hoje nós vamos estudar então a Era Napoleônica. O que significa essa palavra? Então a gente vai estudar o período ali que Napoleão estava no poder lá na França, um período bem importante. E vamos entender então por que essa pessoa, né, o Napoleão, se tornou uma pessoa muito importante na França, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, antes de iniciar, né, vamos fazer aquela revisão da última aula. A gente viu então na última aula que a França estava passando por disputas, né, disputas de grupos políticos, vários grupos, né, disputando o poder. E também nós estudamos o período do terror jacobino, né? Quando os jacobinos então ficaram no poder e usaram então o terror para, né, garantir, né, todo o poder que eles tinham. Estudamos também sobre a guilhotina, né, que foi essa arma, escrevi errado aqui, mas tudo bem, guilhotina. Essa arma que está aqui na imagem, né, uma das armas uma arma que matou então milhares de pessoas durante a Revolução Francesa. Já estudamos, né, o porquê que eles usavam, quem que tinha então aperfeiçoado essa arma. Estudamos inclusive que o rei, né, e a rainha lá da França nesse período foram mortos pela guilhotina. Então foi um momento, né, de terror, mas também, claro, um momento importante lá para a história da França. Então, pessoal, a Revolução Francesa ela nos deixou algumas heranças, né, alguns símbolos que a gente até hoje acaba estudando e esses símbolos eles acabaram se tornando símbolos universais. Então, símbolos para todo o universo, para outros locais que tinham algumas revoltas, acabaram utilizando então alguns desses símbolos e desses legados, né? O primeiro é aquelas 3 palavras, né? Liberdade, igualdade e fraternidade, que é o lema, né, da Revolução Francesa. Então, as pessoas serem livres, serem iguais e serem unidas, né? Essas seriam os três significados dessas palavras. Tivemos também um dos símbolos, né, uma das heranças foi a tomada da Bastilha, onde o apoio popular foi as pessoas, né, de classes mais baixas foram lá e acabaram tomando esse local, que era uma prisão e um estoque de armas dos reis lá da França. Muito importante também, né, um símbolo. E também a bandeira tricolor, que é essa aqui, a bandeira da França. Então, né, algumas pessoas dizem que significa liberdade, igualdade e fraternidade. Outras dizem que é as cores da cidade de Paris, onde, né, foi o centro, né, da Revolução Francesa. Mas essa bandeira aí, bem conhecida, né? Quem gosta de futebol viu muito essa bandeira aí o ano passado. No ano retrasado, né, da Copa do Mundo, e agora ali alguns clubes, né, franceses sendo destaques. Então essa bandeira está
Sempre aí a gente já, né, todo mundo acho que já viu essa bandeira. E ela é bonita, né? Quem olha para essa bandeira já sabe que é a França, né? Então ela tem esse destaque dessa bandeira tricolor, tricolor, né? Porque três cores. Então também é um símbolo muito importante da Revolução Francesa, tá bom? Pessoal, então a gente vai entender agora como que o Napoleão chegou ao poder, tá? Mas para a gente saber como ele chegou ao poder, nós precisamos entender quem que era essa pessoa, né? Quem que era o Napoleão Bonaparte. Então, pessoal, ele era um militar, tá? Ele era ele era um militar baixo, ele era uma pessoa baixa, mais ou menos a minha altura, né? Lembram que eu não sou muito alto, né? Então, mais ou menos a minha altura. Mas como que ele, né, não era tão forte, tão alto e se tornou um excelente militar? Ele tinha então estratégias, né? Ele era um militar que usava então mais a cabeça do que a força. Então ele tinha estratégias, muita inteligência militar e muitas vezes o grupo ali, os soldados dele, mesmo estando em menor número, com a estratégia ali, as táticas militares, ele conseguia vencer batalhas que eram consideradas impossíveis de vencer. Então, ele, com essa excelência, né, militar, ele se tornou uma pessoa popular, né? Se tornou um líder ali do exército francês. E ele, então, sabendo que a França passava por aquelas revoltas, né, aquela indecisão política de quem que vai para o poder, ele resolve, então, dar um golpe de Estado. O que é um golpe de Estado? A revolução é quando a sociedade participa, né? A sociedade acaba participando das mudanças. O golpe de Estado é quando uma pessoa ou um grupo específico de pessoas toma o poder para si, que foi o que o Napoleão fez, né? Então ele reuniu ali os militares, foi lá e tomou o poder da França para as suas mãos. Como ele era muito popular, né, e tinha esse poder militar, quase ninguém, né, se revoltou contra isso e Napoleão então chega ao poder na França. No início, pessoal, ele acaba dividindo o poder com mais duas pessoas, tá? Mas logo ele toma o poder para si e se torna então imperador da França. Nesse período ali do Império, então ele tomou algumas medidas, né, importantes lá para a França. Primeiro, então, ele foi fazendo leis e tomando medidas para o seu aumento, para o seu poder ser cada vez maior. Então, ele aumentou o poder que ele tinha nas mãos. Outra medida tomada por ele é que ele deixou um pouco de lado aqueles ideais do iluminismo que a gente estudou lá no início do ano. Então, para ele, né, não queria mais saber desses ideais porque ele acreditava que ele iria perder o poder se ele continuasse então com os ideais iluministas. Outra medida que ele tomou, ele censurou a imprensa. Então, o que é censurar? É a imprensa divulgar apenas o que o governo quer, apenas o que o governo permite. Então, isso é censura da imprensa. Ele também suprimiu, então diminuiu as liberdades das pessoas, né, das classes sociais. Porém, ele manteve a reforma agrária, que é a divisão ali das terras para as pessoas que não tinham até então, para que a produção, né, começasse a aumentar, a produção de alimentos. Ele criou então o Banco da França, um banco, né, nacional, um banco do país, e criou então várias obras públicas, como pontes, edifícios, né, estradas melhores, e o Arco do Triunfo também foi feito então em homenagem às suas campanhas militares, que é essa imagem que está aqui. É um símbolo da França, de Paris, é um local muito visitado, além da Torre Eiffel, né, é o Arco do Triunfo. E a gente vai visitar agora, pessoal, esse local, tá? A gente vai lá pelo Google Maps de novo. E daqui a pouco a gente volta então para a nossa aula. Pessoal, então aqui eu já estou. Deixa eu só aumentar aqui a tela. Então, pessoal, então aqui eu já estou no local que a gente vai visitar, né? É o centro de Paris. Se vocês observarem a arquitetura das ruas, olha que legal aqui. O Arco do Triunfo está nesse pontinho aqui, ó, esse pontinho vermelho aqui. Todas as ruas, então, elas né, como seria o centro, né? As ruas, então, parece que todas elas chegam ao mesmo local. Então, nós temos a Torre Eiffel aqui mais próxima, aqui, ó, também próxima ao Arco do Triunfo, e é um dos locais, então, mais visitados. A gente vai visitar daqui a pouco outro local aqui da França, tá? De Paris, que também era muito visitado, mas aconteceu um probleminha. Mas a gente já vai falar sobre esse local.
Vamos aqui então no Arco do Triunfo, pessoal. Se eu pegar aqui o ser humaninho que está aqui no cantinho, ó, se eu clicar e segurar ele, cada um desses pontinhos e dessas linhas azuis, se eu soltar esse bonequinho aqui, a gente vai conseguir fazer então a visita. Deixa eu só escolher um local aqui. Então aqui, ó, esse é o Arco do Triunfo, tá? Bem no centro da França, tá? Prédios antigos aqui ao lado. E como eu falei para vocês, né, ele representa então vitórias, né, militares do Napoleão Bonaparte. Então tem várias imagens aqui que representam algumas vitórias, né? Enfim, várias simbologias do Arco do Triunfo. É um local bem bonito, bem visitado, bem grande. E a gente vai então conhecer, né? A gente está conhecendo agora através do Google Maps. Deixa eu mostrar aqui para vocês, eu acho que a gente consegue fazer a visita embaixo, ver o Arco do Triunfo por baixo. Vamos ver se a gente consegue. Aqui a gente está em cima do Arco do Triunfo. Então as pessoas conseguem fazer visitas, né? E aqui a gente consegue visualizar então toda a cidade de Paris. Olha ali quem está ali, a Torre Eiffel, né? Também um cartão postal lá de Paris. E os turistas, então, claro que agora, no momento de pandemia, os turistas não conseguem visitar, né? Mas essas imagens aqui de 2017 mostram então os turistas lá no topo do Arco do Triunfo. Então aqui a gente está dentro, né? Como se fosse embaixo, né, do Arco do Triunfo. Vários escritos aqui, então eu não sei francês, né? Não vou conseguir traduzir para vocês, né? Mas a gente está então embaixo, que é bem no centro. Pessoal, então vamos voltar lá para nossa aula, tá? A gente conheceu o Arco do Triunfo. Daqui a pouco a gente vai conhecer outro local aqui de Paris, tá? Mas vamos voltar lá para o nosso conteúdo. Pessoal, então como Napoleão inicia ali um processo de acúmulo do poder, né, de aumento do poder, ele se torna uma pessoa muito importante na França. O que ele faz então? Ele começa a invadir alguns territórios, alguns países ali próximo à França, e pegar esse território então e anexar para si, né, para o seu império. Então nesse momento ele pega então parentes, irmãos, primos, né, para controlar cada um dos territórios que ele vai assumindo. Então ele vai, né, os países mais próximos ali da França, ele vai invadindo e conseguindo o território. E daqui a pouco a gente vai entender o que influenciou na história do Brasil essa invasão de alguns territórios, tá? Mas então chega um momento que Napoleão ele quer ter um símbolo, né, do poder nas suas mãos. Então ele resolve ser coroado como imperador, né, da França, imperador aí de quase toda a Europa. E essa coroação, pessoal, é importante por quê? Por dois motivos, tá? Primeiro que o Papa, né, um líder ali da religião católica, né, uma pessoa importante, lembrando que naquela época a igreja tinha mais poder do que tem agora, uma importância mais política, né, além da religiosa. Então o Papa estava presente nessa coroação. Daqui a pouco eu vou mostrar a pintura para vocês. E essa coroação, pessoal, ela ocorre lá na Catedral de Notre Dame, que é essa aqui que, se vocês lembrarem bem, né, foi aquela que foi incendiada, né, teve enfim, não se sabe os motivos ainda, mas ela sofreu um incêndio que praticamente destruiu o interior dela. E esse incêndio foi ano passado, né, se vocês lembrarem, foi, enfim, a notícia, né, em todas as mídias, em todos os jornais. Foi dentro dessa própria catedral que Napoleão foi coroado. E essa aqui é a imagem que ele representa. Então, eu não sei se está aqui ou aqui, enfim, eu acho que é aqui, né? O Napoleão sendo coroado. Na verdade, né, ele mesmo está se coroando e a gente tem a imagem do Papa aqui, ó, das pessoas religiosas aqui. O Papa está sentado aqui, né, representado aqui. E o Napoleão, então, aqui pegando a coroa e se coroando, se autocoroando. O imperador da França, mas, claro, de uma boa parte da Europa nesse momento. Pessoal, então vamos lá, vamos visitar um pouco essa catedral aqui, conhecer um pouco mais ela. Uma visita um pouco rápida, mas a gente vai conhecer como que ela era antes de ser destruída, então, pelo fogo. Vamos lá, então? Olha, aqui a gente consegue visualizar, não sei se vocês estão conseguindo ver bem aí, a resolução não está tão boa, mas
ela destruída, né? Sem o telhado ali que foi incendiado. Vamos então entrar nessa catedral, conhecer um pouco como ela era, tá? Antes do incêndio. Então olha a grandeza, né, desse local. Todo ele, né, feito aos turistas aqui, né, tirando as fotos. Então feito com materiais pesados, né, materiais grandes, uma igreja muito grande, uma catedral muito grande. E infelizmente, né, foi parcialmente, né, destruída pelo fogo. Vamos aguardar, né, ver quando que vai ser reformada. Aqui ó, imagens então à noite, olha quanta beleza, né, um local que remete à Idade Média, né, uma igreja muito grande. E foi aqui dentro então que Napoleão foi, ali próximo ao altar, né, que Napoleão foi coroado pelo Papa, com a presença do Papa, né, por isso que é um acontecimento muito importante, tá bom? Vamos lá, vamos voltar para a nossa aula. Quem quiser então visitar Paris através do aplicativo, né, do site, do Google Maps, pode estar então fazendo a visita. Em Paris tem o Museu do Louvre também, que é o maior museu do mundo, que tem a Mona Lisa, né, que é a obra mais famosa e a mais valiosa do mundo. Então Paris é um centro cultural, um centro turístico. Quem quiser então conhecer um pouco mais desse local, pode fazer a visita ali pelo celular ou pelo computador de vocês, tá? Vamos lá, vamos voltar para a nossa aula agora. Pessoal, então, voltando aqui, ó, agora a gente vai entender então algumas medidas que Napoleão foi tomando, né, para tentar então aumentar o seu poder. Então, como eu falei para vocês, né, Napoleão ia conseguindo alguns territórios, tá? Que até esse mapa aqui demonstra para vocês, tá? Então, a Suíça aqui, uma parte da Itália que ele conseguiu anexar para si, né? Esses pontinhos em rosa são batalhas que ele venceu. E esses pontinhos em cinza aqui são algumas batalhas que ele acabou perdendo. Pessoal, se vocês olharem aqui no mapa, a França está aqui, né? E a Inglaterra, a Grã-Bretanha, né, na verdade, está aqui. Elas são separadas então pelo oceano. Então, para você chegar na Inglaterra, você teria que ir por utilizando navios, né? Não existiam aviões naquela época, então era através de navios que você chegava na França. Então, na Inglaterra, para realizar comércio, enfim, trocas e até para atacar, né, a Inglaterra, você teria que chegar pelo mar. Então, Napoleão ele tem a estratégia de pegar esses territórios, todos eles próximos, né, não precisar invadir a Inglaterra pelo mar, porque ele sabia que a Inglaterra então tinha uma dos exércitos marinhos mais potentes, né, mais poderosos do mundo naquela época. Então, o que ele toma? Ele toma a decisão de invadir esses territórios próximos e ele tenta chegar aqui em Portugal, inclusive ele chega, né, em Portugal. Aí que entra então a história do Brasil. O rei de Portugal, para não perder o poder, né, nessa época o Brasil era colônia de Portugal, ele resolve então trazer a família real dele, ele, né, e toda a família real e, né, pessoas ali da confiança para o Brasil. A gente vai estudar isso no próximo conteúdo. E a outra medida então que ele toma é tentar bloquear a Inglaterra. Como que ele vai fazer isso? Então ele ordena que nenhum país poderia fazer comércio com a Inglaterra. Então todos os países que foram invadidos não poderiam mais ir até a Inglaterra para fazer comércio. Então ele bloqueia, e esse bloqueio é conhecido como bloqueio continental. A ideia de Napoleão então era isolar a Inglaterra para que ela então sofresse com a economia e se rendesse à França. Porém isso não deu certo, tá? A Inglaterra conseguiu, né, não respeitou esse bloqueio, conseguiu fazer comércio e vender seus produtos mesmo assim. E também o Napoleão começa a sofrer algumas derrotas, tá? A derrota então principal é lá na Rússia, lá no inverno russo, locais muito frios, né? Ele acabou sendo derrotado lá. Então lá ele foi derrotado, foi preso, porém ele conseguiu voltar para a França, até que na Batalha de Waterloo, em 1815, ele sofre então a derrota principal, né, a última derrota do seu império, e ele acaba então sendo preso e anos depois ele acaba morrendo. Se vocês olharem, pessoal, olhem aqui, deixa eu voltar. Essa primeira imagem aqui, ó, foi feita essa pintura no início do Império Napoleônico.
Então ele está ali como se fosse comemorando, né, uma vitória com seu cavalo, então, numa posição de poder, e ele também, né, com uma expressão de poder. E essa outra pintura aqui, pessoal, mostra ele ali no final, como se, atravessando ali os Alpes da Áustria e da Suíça para em direção à Rússia, e já todo com uma expressão mais derrotado, seu cavalo mais fraco. Então as pinturas eram feitas de acordo com os acontecimentos da época, tá? Então Napoleão foi retratado de duas formas diferentes através de pinturas, tá bom? Pessoal, outro assunto que eu vou entrar agora, bem rápido, tá? Que na verdade é o último assunto, é a independência do Haiti, que inclusive tem lá no conteúdo de vocês, tá? Eu vou falar um pouco então da história desse país, né? Hoje tem muitos imigrantes que vieram de lá para o Brasil e para outros países, né? Pelos problemas que o Haiti está enfrentando. Pessoal, o Haiti, na verdade, ele é uma ilha. Na verdade, é metade de uma ilha, né? Nós temos o Haiti e no lado aqui a República Dominicana. Essa ilha, pessoal, ela era da Espanha, tá? Então a Espanha controlava essa ilha. Só que a França, então, realizou algumas invasões ali e teve um acordo, então, entre a Espanha e a França para que essa parte para cá, né, essa parte, agora não sei se é esquerda ou direita, porque eu não estou me vendo aqui no slide. Mas, enfim, o Haiti aqui seria da França e o território da República Dominicana, então, seria da Espanha. Por isso que quem mora na República Dominicana fala espanhol e quem mora no Haiti acaba falando francês, tá? Por esses motivos. O Haiti, então, o primeiro nome do Haiti era a Colônia de São Domingo. E ele, então, os escravos que estavam ali, os escravos franceses, eles se revoltam, tá? Eles têm uma revolta de escravos. E o Haiti, então, se torna o primeiro país a abolir a escravidão na América, tá? Então, essa revolta dos escravos resultou na abolição. E para vocês terem uma ideia da diferença da nossa história do Brasil com o Haiti, o Brasil foi o último país da América a abolir a escravidão. E essa demora, né, esse atraso na abolição vai resultar em problemas sociais presentes até hoje. Então, pessoal, nessa revolta então dos escravos, os escravos acabam expulsando, né, o exército francês. Então o exército francês vai lá, né, tenta com mais de 25 mil homens acabar com essas revoltas, né, mas os próprios escravos e ex-escravos acabam expulsando então o exército francês. Então Haiti se torna independente lá no ano de 1803. O Brasil acaba declarando a independência em 1822, que a gente vai estudar daqui uns dias, tá? Porém, o Brasil se torna independente, mas com o imperador, filho, né, do imperador lá de Portugal. O Haiti não o Haiti se torna independente e, né, meio que corta as relações com a França. Porém, o idioma francês, né, permanece. Por isso que os haitianos, os imigrantes, né, haitianos que vêm para cá, eles têm então um conhecimento da língua francesa, tá? Pessoal, então era isso, tá, na nossa aula de hoje. Se ficou dúvida, vocês me chamem, me procurem, tá? Se quiserem mais vídeos, eu posso estar indicando para vocês. Só vocês me chamarem. E espero que vocês então realizem as atividades, né? Deixem tudo em dia. E por hoje, para a aula de hoje é isso, tá? Se cuidem, aquele abraço e até a próxima aula.